Eu vou escolher aqui meu filtro, ó. Esperar o pessoal entrar. Oi, Isa. Oi, Nai. E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Tô escolhendo aqui o filtro. Esperando a solicitação da Roberta. Ó, o Breninho. Ah, Roberta apareceu aqui. Vou escolher esse filtro hoje. Aceitar aqui. E aí, Verônica, Bruno. Sejam bem-vindos. Cheguem mais. Olha Eu só! quero um Essa filtro musa! também. Amiga, vamos escolher um filtro aí, Como é bem que bota? Eu não zaço. sei, não. É assim, ó, eu aprendi também numa live, viu? A gente vai colocar aqui nessa carinha que tem felizinho assim, ó, com os brilhinhos. Aí tem várias opções de filtro aqui no canto, ó. Bem aqui, ó. Nessa tua parte aqui. Foi a Ingrid Machado que me ensinou, viu? Isso eu não tô achando, eu acho que convidado não tem filtro, mas tem nada não. Eu apareço com a minha cara, eu apareço Você aqui é com a minha... maravilhosa, minha filha. Com Eu essa cara aí apareço... não precisa de filtro, não. Olha quem fala. Eu apareço aqui com a cara da faxina, eu ia me arrumar toda. Eu planejei assim, não, vou aparecer no Instagram da Edith, vou ficar topíssima. Mas aí o que aconteceu? Tive que passar o dia fazendo faxina. Aí, ó, o jeito foi botar um coque. E é Amiga, isso. pelo amor de Deus, imagina se tivesse dado tempo, né, de se arrumar. Pelo amor de Deus, a mulher, eu não sei, ó, por isso que eu falo, estilo a pessoa tem que nascer mesmo, é dela. Porque eu não entendo como é que tu dá conta de tanta coisa e a bicha não sai do salto, é sempre arrumada, Que sempre muito bem nada. Se você me visse há posicionada, tem poucos muito bom minutos gosto. atrás, não, amiga, se você me visse há poucos minutos atrás, você ia ver a situação. Olha, meu amor, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. E realmente foi algo muito direto, não foi, Robertinho? Assim, assim que saiu esse novo decreto, eu recebi também, li. Só que eu acho que, principalmente para quem não é da área do direito, existem muitas palavras, falas que a gente não entende. E eu acho que sim, é muito válido procurar um profissional, né, dessa área para poder esclarecer. E eu acho que tinha muita gente também com dúvida em relação a alguns detalhes. Ah, dona, mas já saiu, tá escrito, não sei o quê. Eu sei, mas por que não falar sobre isso? Por que não tirar É. dúvidas mais claras? E até porque, assim, o decreto é uma das facetas que a gente está vivendo jurídicos da pandemia, né? Que é a restrição de ir e vir em face do isolamento social. Mas existem Sim, outros aspectos que estão sendo objeto de dúvida por muitas pessoas. Exemplo, a questão da guarda dos filhos, do direito de sim, convivência, também a questão do pagamento das escolas, a questão dos contratos, pessoas que tinham firmado contratos e que não estão conseguindo honrar em razão da pandemia, que trouxe uma situação financeira extraordinária para muitos, inclusive para os empresários, né? Não só para a sim. população, mas muitos empresários tiveram queda no faturamento, às vezes não conseguiram honrar com os seus fornecedores, porque tiveram que fechar os seus comércios. Então, assim, são inúmeras situações jurídicas que estão acontecendo. Eu costumo dizer para os meus alunos que o mundo ele é feito de fatos jurídicos. Então, assim, por mais que a gente não seja da área, é sempre bom a gente tentar entender o mínimo, até para que a gente possa correr atrás dos nossos direitos. É verdade. E simplesmente eu acho que cada vez mais que a gente busca pessoas que passam esse tipo de conteúdo, de conhecimento, eu acho que cada vez mais a gente agrega, né? Então eu falei, não, tem que ser algo falado, assim, buscado, bem claro, bem de forma expansiva, mesmo para todo mundo ter acesso. Com Aí certeza. eu falei, não, vou falar com a Roberta aqui, vamos bater esse Estou papo. aqui. Claro. Então, Robertinho, assim, a primeira coisa que eu queria que você falasse pra gente é realmente em relação a esse novo decreto. É um lockdown, assim, quais são as relações comerciais? Pronto, assim, eu vou logo pro É. lado dos empresários, né? Principalmente dessa parte do delivery, né? Porque eu entendi que É, pode, o delivery mas pode. quero O que detalhes. não pode é o drive-thru. Mas Sim, o delivery pode. O delivery pode, com todas as medidas de segurança. Agora, os entregadores eles têm que estar fardados com a credencial, um crachá, porque eles podem haver separados, né, no meio das vias públicas e eles terão que justificar, terão que mostrar que eles estão amparados
pelo decreto. Então, assim, o delivery foi... isso surgiu, a dúvida surgiu logo no início. Assim que foi ventilado que o governo do estado de Ceará e a prefeitura de Fortaleza, eles iam decretar um lockdown, que, na verdade, em momento algum, eles usaram isso, lockdown. Mas é um lockdown. E isso foi o que causou a maior dúvida, porque estavam falando até assim, não, é um isolamento diferente. Um Isso isolamento foi com que... regras mais rígidas, que foi Exato, eles, isso a foi que expressão que eles causou usaram. um lockdown, não é? E aí, como é que a gente vai agir em relação a isso? Eu Tanto falei, é que não, vamos procurar na uma forma mais imprensa, clara. exatamente, na imprensa nacional, Dite, hoje mesmo na Globo News, foi anunciado que Fortaleza era a terceira capital do Brasil que anunciava o lockdown. Depois de São Luís, e do estado do Pará todo, do estado do Pará todo, incluindo Belém, o Pará em Belém, mais algumas, acho que 8 ou 9 municípios do Pará. E foi o Maranhão, decretou em São Luís, e agora Fortaleza tá com lockdown. Isso é um lockdown. Então, assim, nós temos uma restrição na liberdade de ir e vir, mas é uma restrição legítima. Por quê? Porque Sim. nós estamos numa... É o tipo da coisa, você diz assim, mas eu não Então, um beijo pra tenho... Nara, especial. Nara, eu não tenho, mas Roberta, eu não tenho a liberdade de vir, isso não me é garantido constitucionalmente, mas assim, eu vou tentar explicar de uma maneira bem didática para quem não é da área do direito. Toda vida que nós temos princípios da Constituição Federal que se colidem, né, que há uma colisão, que há um aparente... eu tô falando em aparente porque há um princípio que os princípios constitucionais eles nunca vão de encontro um ao outro. Quando a gente acha que eles estão brigando entre si, existe uma técnica jurídica que é o princípio da ponderação. Nós temos que usar a ponderação para tentar extrair dos dois princípios que aparentemente estão em conflitos o melhor substancial dos dois. E nós temos aqui um princípio de solidariedade de proteção de saúde pública coletiva. Então, assim, que fala bem mais alto, né? Que tem que ser então, mais que relevante. Então, não é uma questão assim. Teve gente que falou: isso é uma ditadura agora, nós estamos como Cuba, Venezuela, não podemos ir e vir. Não é isso, gente. Nós estamos diante de uma pandemia. E essa pandemia, justamente por ser uma pandemia, né, que é um alcance mundial, isso eu aprendi até com o meu filho, que eu estava com essa mania de falar pandemia mundial. Aí o meu filho falou: mãe, pandemia é sempre mundial. Existe a epidemia, que é bem local, a endemia e a pandemia. Aí eu, tá certo, agora eu não vou falar pandemia mundial, porque é um pleonasmo. Mas o que acontece? Nós estamos vivendo uma pandemia que faz com que nós tenhamos, sim, que nos submeter a determinadas restrições em prol de uma coletividade maior. Então, assim, nós temos legítima a imposição de um lockdown num momento como esse. Até porque a gente sabe que o estado do Ceará está com casos imensos de subnotificação. Eu digo uma coisa, Edith, assim, existem fake news que estão dizendo assim, porque tem uma determinação que qualquer pessoa que morre é para botar Covid-19. É ao contrário. Eu fico nos plantões da Defensoria toda quarta-feira no NUDESA, no Núcleo de Defesa da Saúde. Sim. E chega muito para a gente síndrome respiratória aguda grave. Muitos dos pacientes que chegam para tentar uma vaga na UTI, porque o sistema de saúde está em colapso, eles não chegam com Covid-19, porque não tem exame. Então, eles chegam pra... Entendeu? Então, assim, tá uma subnotificação, a doença está proliferada. Infelizmente. Então, é legítimo, sim. Agora, o que acontece? Surgem muitas dúvidas. E, pessoal, vou até aproveitar que vocês podem mandar as dúvidas aqui, que a Dite vai por favor. Sistematizando. Teve até quem perguntou qual era o tema. Gente, eu tô realmente tirando dúvidas diretas com a Roberta, porque, queira ou quer não, eu acho que a gente tem que procurar, assim, profissionais competentes nesse momento, assim, para ajudar, auxiliar, porque toda hora acontece situações novas, assim, que a gente não sabe um pouco lidar. E aí eu chamei, né, convidei a Roberta, ela é defensora pública, inteligentíssima, e ela é muito, assim, a forma como ela fala, eu me identifico muito, porque é simples, porque ela sabe e ela consegue passar de uma forma simples, então... Por isso que foi um dos motivos, eu até agradeço, Roberta, o seu tempo e o seu conhecimento aqui nessa live. Então, assim, vocês perguntaram o tema. Por favor, perguntem o que vocês têm dúvida em relação a essa parte jurídica mesmo, em relação a esses novos acontecimentos que a gente fica em dúvida.
E Enfim. assim, existe, por exemplo, a questão do decreto. Eu fiz até algumas anotações aqui. O que acontece? É claro que ele estabelece uma série de exceções, mas uma série de proibições absolutas, principalmente para as pessoas que estão contaminadas. Pessoas que. Ó, não é brincadeira. Eu já tive notícia e já peguei, inclusive em casos da defensoria, demandas judiciais que chegaram até a mim, de pessoas comprovadamente contaminadas que saíram de casa. Ou E seja, assim, botando a vida de outras pessoas em risco. Porque às vezes você está contaminado, está com sintomas leves, mas você tem que se resguardar, porque você tem que pensar no coletivo. Às vezes você está com sintomas leves, mas você sai de casa, acaba contaminando uma pessoa que não vai ter a mesma reação à doença do que você. E as pessoas têm falado muito de pessoas imunodepressivas, com doenças, com comorbidades, pessoas idosas, pacientes oncológicos, diabéticos, hipertensos, mas não são só essas pessoas. A gente tem visto aqui no Brasil muitas pessoas jovens, sem nenhuma comorbidade, que não vêm reagindo bem à doença e acabam na falecendo. verdade, é exatamente o porém dessa doença. É realmente a gente não saber Exatamente. como que vai. Ela vai agir de formas diferentes em cada pessoa, né? Então, não tem Exatamente. como dar. Ah, não, gente, sei lá, o pessoal de risco. Não, não é necessariamente isso, porque a gente não sabe. Pode ser que, sei lá, um diabético pegue e tenha uma forma muito mais simples de lidar com a doença, como também uma pessoa que não tem nenhuma forma, não faz Exatamente. parte da zona de risco e pode ter, né, sei lá, um sintoma de uma forma muito mais grave. Exatamente. Alguém falou aqui mutação, é porque já subiu, eu não vi nem quem falou. A mutação do vírus. E eu tô gostando, viu, da participação de vocês. É, Vão dando o coraçãozinho aqui, compartilhem essa live. Se vocês estão gostando desse conteúdo, o conteúdo da Robertinha aqui, por favor, quanto mais pessoas ficarem sabendo, né? E quanto mais pessoas participarem, a gente vai se ajudando. Estão falando de mutação. Eu realmente, assim, eu não sei dar essa opinião, porque essa opinião é técnica, mas eu já vi que pode haver uma mutação do vírus que ele se torna mais ou menos agressivo dependendo da pessoa. Tem pessoas que pensam que está tudo bem, mas estão com a imunidade baixa, estão com uma deficiência de alguma vitamina. Assim, é tudo muito novo. Então fica muito difícil, principalmente nessa parte mais de saúde pública, que não é a minha área. Então eu me reservo, assim, eu tenho muita reserva de falar de algo que eu não estudei para isso, né? Por isso que eu costumo acatar o quê? A orientação de quem estudou, dos especialistas. E é isso que eu digo, a gente tem que confiar nas pessoas da área da saúde pública, da saúde, né? Da área da saúde de uma maneira geral. Nos médicos, nos enfermeiros, e em todos os demais profissionais da área da saúde. Porque, assim, eles estudaram para isso, eles estão no front, eles estão se arriscando para salvar vidas. Então, não tá para brincadeira. Verdade. Verdade. São Roberta, lacra. Eu vou até aproveitar aqui. Quem não segue a Roberta, passem a seguir e acompanhar o conteúdo dela, que é muito maravilhoso. Eu tô aqui só prestando atenção, porque, sério, é incrível. Muito obrigada por todo essa tipo assim, por compartilhar mesmo o seu tempo e o seu conhecimento. Em relação outras questões assim jurídicas que eu acho também bem complexas, principalmente nessa parte da área familiar, né, de guarda, de tudo. Como é que é a sua forma de ver assim em relação a, sei lá, os pais que têm guarda compartilhada? Como é que, o que é que você acha mesmo nessa opinião, principalmente agora nessa parte de lockdown? Porque, por exemplo, no meu exemplo, né? Eu passei 40 dias com o Ian, até falei sobre isso e tudo. E só que a gente vinha conversando, eu e o pai dele e tudo, para poder tentar achar uma forma mais assim sensata de lidar. E assim, foi uma situação muito delicada para mim, porque eu me vi numa situação assim super nova e assim, ó, uma responsabilidade muito grande, né? Qualquer atitude a gente tá, sei lá, nós somos responsáveis por outra vida. E aí a gente optou, depois de 40 dias, ele ir lá pro pai dele, e aí não voltar em 15 dias. Enfim, a gente tentou equilibrar, e aí amanhã ele volta. O que é que você indica, Roberta, assim, nessa situação específica? Bem direta mesmo. Eu indico o que você e o pai do Ian fizeram. Bom senso, diálogo.
priorizar o filho. Isso demonstra o quê? Maturidade. Ah, se todos os casais que de um dia já tiveram filho, ou que não foram casais, ou que já foram e desfizeram, cada um tem sua história. Mas, se todos os genitores, na criação dos filhos, tivessem diálogo e bom senso na tratativa dessas questões. Porque, infelizmente, não é o que muitas vezes a gente observa. Então, assim, eu Verdade. acho que sempre você tem que ter em mente o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, assim, é claro que a criança e o adolescente, ele tem que trabalhar, ele tem que conviver, né, o máximo possível com o pai e a mãe, até porque isso vai garantir um pleno desenvolvimento com o pai ou a mãe, mas é claro que tem casais homoafetivos, que tem dois pais, tem duas mães, com ambos os genitores, melhor dizendo, para eu não excluir ninguém, né, dessa faceta da paternidade. Porque cada pessoa tem o seu estilo de família e todas elas têm que ser respeitadas. Mas assim, Edith, o que eu acho importante é, além desse diálogo e desse bom senso, eu fiz até uma live essa semana, acho que foi essa semana, segunda-feira, sobre essa temática da questão da guarda e do direito de convivência, com um grande advogado do Rio Grande do Sul, Conrado, foi até pela Defensoria Pública, e ele Que esclareceu muitas máximo. dúvidas, foi muito legal, mas foi um momento de partilha, e o que ele falava, né, a gente, assim, nos nossos debates, que nesse momento, a não ser que você tenha uma questão assim grave, por exemplo, um dos genitores é médico e está na linha de frente, que realmente está pegando uma carga viral no hospital, que inclusive ele pode se contaminar e pode acabar passando isso em casa, etc. A não ser, ou então é um enfermeiro, é uma pessoa que está na linha de frente, de alguma maneira está prestando um serviço essencial e está na linha de frente no combate à doença, aí é uma situação específica. Cada caso tem que ser analisado. Mas o quê? Não sendo assim, sendo dois pais que estão cumprindo a quarentena, o isolamento social, estão em casa e etc., o ideal é que a criança passe períodos alternados com cada um deles e que eles se comprometam a acompanhar os estudos e etc. Se houver impossibilidade, por causa de longas distâncias ou qualquer outro motivo que impossibilite, depois faça a compensação, para que não E tire do outro. eu costumo muito conversar com as minhas seguidoras, assim, e foi uma situação que eu tive que decidir numa época ainda muito, assim, Nova. madura. Tipo assim, o contrário, né? Não madura, mas muito nova. E aí, eu vim conversando com elas e eu via que também elas passavam pela mesma situação, tipo assim, mães com guardas compartilhadas, mães solteiras, e aí a gente ficava assim, não sei, qual é a forma mais sensata, qual é a forma mais segura, enfim, e ficar sabendo mais uma opinião de mais uma profissional como você em relação a isso, eu fico mais É a ainda mesma tranquila, coisa, ó. né? Só que já me adiantando que ninguém perguntou, mas com certeza é a dúvida de muitas pessoas, a questão da pensão alimentícia. Muita gente teve os seus rendimentos alterados, mas muitas pessoas também estão se aproveitando da pandemia. Então, assim, na defensoria eu vejo de tudo. Eu vejo pessoas que, assim, Sério. já faziam corpo mole para pagar a pensão alimentícia, e agora com essa questão da Agora pandemia, aproveitar. que está uma crise generalizada, eu não posso pagar, eu vou entrar com a revisional. Já falo em entrar com a revisional, porque quer, naquele efeito manada, tá todo mundo dizendo que está em crise, Sim. eu vou junto e vou me aproveitar dessa situação para diminuir a pensão do meu filho. Mas existem pessoas que realmente estão numa situação mais difícil, aí que realmente vão entrar com a revisional de alimentos. Agora, só lembrando, a revisional de alimentos, ela é para situações que se alteram, mas de uma maneira mais duradoura. A pandemia é uma situação até por hora transitória. Tem pessoas que dizem que pode durar até 36 meses, que a gente vai ter que ter esses cuidados até 3 anos. Eu li hoje uma reportagem sobre isso. Antes falavam em 24 meses. É tudo muito novo e tudo é incerto. Toda hora a gente é bombardeado com informações, com dados, com estatísticas, e a gente, às vezes, até meio que se perde no meio de tantos dados. Mas fato é, a pessoa pode buscar revisional de alimentos, pode, mas ela vai ter que comprovar de maneira inequívoca que houve alteração no binômio necessidade-possibilidade. Necessidade de quem pede, ou seja, de quem recebe os alimentos, e possibilidade de quem paga, que alterou e que a pessoa não pode mais pagar aquele valor. Ela tem que provar de maneira inequívoca. Até porque se for pela lógica, assim, uma forma assim bem leiga, né? Se tá difícil para a pessoa que tá pagando, também tá difícil para a mãe que tá criando. Ou seja, assim, Exatamente. E assim, a a situação. lei, e a lei sempre vai ter uma proteção maior para a criança e para o adolescente. Então, assim, de maneira inequívoca, se esses pais ou essas mães que são devedoras de pensão e pretendem diminuir, não conseguirem provar preto no branco que realmente a capacidade financeira diminuiu,
a melhor, assim, se eu fosse a magistrada do caso, eu não daria a liminar concedendo a revisional. E muito a tutela antecipada e muito menos a sentença. Ó, um assunto também muito legal de falar sobre, Robertinho, que eu vi aqui que perguntaram, é sobre como que comprova, no caso, é realmente que a pessoa trabalha e realmente vai precisar sair, sei lá, transitar. Como é que a pessoa vai provar isso? Através de um crachá? De um Como que é? crachá ou de uma declaração da empresa, do comércio, da atividade essencial que está liberada, né? Ela tem que usar um crachá ou uma declaração. Né? Tem empresas que Ótimo. já estão se antecipando e, para facilitar a vida dos seus colaboradores, estão dando os dois. Eles já têm o crachá e ainda estão dando uma declaração. Eu liguei até para a Ótimo, que eu PGM vi que teve ontem. dúvida. A PGM e a PGE vão fornecer um número, né? Para alguns setores tirarem dúvidas. Não vai ser para a população geral, em geral. Mas, assim, eles estão uniformizando, eles estão tentando, como é que eu diria? Fazer um beabá do decreto para disponibilizar para o público, Que onde massa. todas essas normas vão estar de maneira mais claras e explicitadas, porque realmente eles estão gerando confusão. A questão da Porque máscara. é novo para todo mundo, então tá É, todo mundo tentando se adaptar da melhor forma é, possível. E realmente essa questão, quando eu comecei a falar aqui de buscar informação, é muito importante, gente. Tipo, informação de fundamento, informação com pessoas que você sabe que você confia, como mesmo você falou em relação aos profissionais da saúde. A gente tem que é. confiar nos A nossos questão da profissionais. máscara vai ser obrigatória nesses estabelecimentos onde nós poderemos ir, farmácias, supermercados, para comprar itens essenciais do dia a dia, só vai poder entrar uma pessoa da família. Os estabelecimentos já foram notificados para que eles organizem a entrada do público, para que o público possa ficar, assim, a área, o metro quadrado do estabelecimento e a quantidade de pessoas que estarão de maneira concomitante dentro dele assegurem uma distância mínima de 2 metros para não gerar aglomeração. Então, agora sim, ao mesmo tempo, agora eu vou fazer não é uma crítica, mas é uma reflexão. O que adianta tantas medidas para evitar aglomeração e a gente vai nas filas da Caixa Econômica e as pessoas estão quase sentadas uma em cima da outra? Porque, assim, quem sou eu para criticar? Mas eu acho, gente, que essa questão do auxílio emergencial tinha que ter sido melhor regulamentado em questão de como receber, tinha que ser facilitado. As pessoas, Entendi. naquele Sem desespero. precisar as pessoas ficarem aglomeradas, né, na fila. Exatamente, naquele desespero de receber o auxílio emergencial, porque elas precisam. E, Sim. e muitas delas estão de fato desesperadas, elas acabam se aglomerando. Porque assim, elas dizem assim, meu Deus, eu vou acabar não conseguindo receber, eu tenho que ir hoje, aí vai todo mundo. E aí não tem organização, aí poucos funcionários. Eu entendo que nós estamos vivendo uma situação excepcional. Mas eu também acho que nós precisamos de planejamento para passar por isso. De maneira menos gravosa. É, outro assunto também que levantaram foi até minha tia que comentou. Vou só dar um parênteses, dar um beijo para a Jamile que está aqui, Soninha, Sami. Minha tia perguntou sobre como é que vão estar procedendo em relação à violência doméstica, Robertinho. A violência doméstica, se você entrar na Defensoria Pública, no site da Defensoria, tem. Eu vou até falar o site que é www.defensoria.ce, de Ceará, ce.def.br. Massa. O site da Defensoria tem uma aba vermelha logo que você entra no site. E nessa aba vermelha, quando você clica, tem todos os telefones de todos os setores da Defensoria que estão trabalhando normalmente em regime de teletrabalho. Núcleo de defesa da saúde, núcleo de defesa da mulher, o núcleo de apoio ao preso provisório, o núcleo de petição inicial para entrar com alimentos, com regulamentação de guarda de direito de convivência, com todos os tipos de ação. Enfim, todos. Núcleo de resposta do réu, que é o meu núcleo, que é a contestação, quem quer se defender, quem foi citado e está precisando se defender de uma ação civil. Todos nós estamos trabalhando normalmente. Então, é só ir no DEM, que é o núcleo, Núcleo de Defesa da Mulher, ligar e fazer a denúncia que vai ser encaminhado automaticamente. A Defensoria está toda funcionando lá, tem todos os telefones de contato de qualquer setor, inclusive da violência de gênero, da violência doméstica. Infelizmente. Ai, meu Deus, falhou? Não, Ai, eu não. peraí. Falhou? Não.
Pronto. Acho que é a internet que às vezes oscila. Não, sensacional. Eu tô tentando acompanhar aqui as dúvidas também no pessoal. Que, cara, vocês estão participando Ó, muito, a que Jamila, eu massa! tô vendo uma pergunta aqui da Jamila, que ela tá perguntando assim: se eu estiver me deslocando para comprar alimentos ou ter acesso a um serviço dessas atividades essenciais, como poderei justificar caso isso seja solicitado por uma autoridade estadual ou municipal? Você tem que comprar. Ó, isso foram falados eu li o decreto e foram falados em todas as entrevistas. Essencial, ir ao supermercado, farmácia, etc. E o prefeito, né, o Roberto Cláudio, inclusive, ele falou o quê? Das câmeras de monitoramento. A cidade, no intuito de diminuir a violência, nós já temos câmeras de monitoramento espalhadas. Então, elas vão fazer essa vigilância também. Se você está se deslocando para onde você diz. E pela placa, você poderá ser multado, caso você não esteja procedendo com a verdade ao ser abordado pelas autoridades públicas, estaduais ou municipais. Então, andem com Entendi. o comprovante de Outra endereço. dúvida. Ótimo. Outra dúvida também que eu tô vendo aqui é relacionada às mensalidades das escolas. Como proceder, Robertinho, agora, nesse exato momento? Bom, eu até anotei o número da ação, sabia que essa pergunta viria. A Defensoria Pública do Estado de É, Ceará entrou, eu eu acho que é aqui o sabia. que todo mundo tá em dúvida, né? Todo pai e mãe. A Defensoria Pública do Estado de Ceará, ela entrou com ação civil pública contra algumas escolas e contra o sindicato. E aí muitas estão dizendo assim, mas a minha escola não está dentre aquelas que estão no rol. Se ela for sindicalizada, ela está sim, mesmo que ela não esteja no rol daquelas que a Defensoria colocou por escrito, o sindicato das escolas também compõe o polo passivo, ou seja, ele também é réu, ele é requerido na ação civil pública. Então, todas as escolas sindicalizadas do estado do Ceará estão albergadas, estão abrangidas pela decisão judicial da 10ª Vara Civil, que determinou o desconto obrigatório de 30% nas mensalidades escolares das escolas privadas de ensino fundamental, de ensino infantil e médio do Ceará. E isso aplica também às faculdades, de As forma faculdades, mais... não, a ação civil pública da Defensoria não se aplica às Não. faculdades, mas foi aprovado um projeto de lei pela Assembleia Legislativa ontem, na data de ontem, foi aprovado esse projeto de lei, que aí ele engloba todos os níveis escolares, né? Ensino infantil, fundamental e médio, e também os ensinos superiores, tanto presencial como não presencial, como EAD. E aí tem descontos escalonados. Esse PL, né, que eu não vou falar que é lei ainda, porque ela não foi sancionada, falta a sanção do governador, esse projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, ele determina descontos em 3 faixas: escolas de grande, médio e pequeno porte. Quanto maior for o porte da escola, maior vai ser o desconto. Então, assim, quanto maior for o número for a abrangência da escola, eles botam assim, ó, as escolas de grande porte são aquelas que têm receita anual igual ou maior do que 4,8 milhões por ano. Aí ele bota educação infantil, ensino médio, papapá, ele vai escalonando. E aí depois ele fala do médio e do pequeno porte. O que acontece? Existe também, para quem não sabe, uma tabela especial para alunos com transtorno de espectro autista. Para esses alunos que têm autismo, os descontos vão de 25% a 50%. É um desconto diferenciado do PL. Enquanto os descontos para alunos que não tenham esse transtorno de espectro autista vão de 5 a 30%, para eles vão de 25%. Diferenciado. Muito bacana saber disso, Roberta. Eu tô anestesiada, prestando atenção em cada detalhe que tu tá falando. Muito, muito, muito bacana. Outra coisa que é importante falar, tem muita gente que está falando assim, mas agora com o PL, na hora que a lei for sancionada, perde o efeito a decisão judicial. Não perde, gente. Não perde. A decisão judicial não perde o efeito com a lei. A decisão judicial ela é uma lei para o caso concreto. Então, assim, o ideal teria sido que esse PL tivesse sido aprovado antes que a Defensoria tivesse que entrar com a ação civil pública. Mas, infelizmente, foi um dia depois, assim,
da decisão, né? A decisão saiu segunda ou terça, que a Defensoria obteve nessa ação civil pública, junto que foi distribuída para a 10ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. E aí o PL saiu ontem, ele foi aprovado ontem na Assembleia. Mas ele ainda está pendente de sanção pelo governador do estado. Muito bacana. Eu também queria, assim, eu tô curiosa em outros pontos, Pode perguntar. porque eu te acho muito, muito inteligente e Obrigada. muito esforçada e muito sensata. Robertinho, o que que você acha em relação ao futuro mesmo, assim? Porque, assim, a minha humilde opinião, né? Eu não acredito que vá voltar tudo de uma vez, assim, principalmente em relação ao contato mesmo, né, das pessoas. E em relação a essa parte mesmo, por exemplo, das escolas, das leis e tudo. Sei lá, acabou o lockdown, né? Acabou o lockdown. E aí, a partir do outro mês já vai voltar tudo ao normal? Ou todo mundo vai tentar se adaptar? Porque eu acho que o comércio não vai voltar aquecido. Então, assim, por consequência, ainda vai ter muita gente tentando, né, se reerguer, procurando emprego, enfim, os próprios empresários também tentando se reerguer de uma situação que eu acredito que ainda é muito incerta. O que é que você acha? Mandar um beijo aqui para minha amiga Mônica Amorim, defensora pública também, ó, ela tá botando um coraçãozinho. A Mônica é, assim, uma doutrinadora topíssima na área de família, já fez várias lives, tirando dúvidas também, é uma pessoa que... Massa! Que honra! Não vai, assim, o comércio não vai voltar super, ultra, mega aquecido, até porque o poder de compra da população em geral vai restar diminuído. Então, vai ser um reflexo disso. Nós não voltaremos da mesma forma. Eu até acho, às vezes, que a gente vai voltar melhor. E, às vezes, não. Tem dias que eu digo assim, não, tudo isso aconteceu para a gente melhorar o mundo, para a gente olhar para dentro da gente. Na verdade, é Deus testando a nossa resiliência, tentando com que a gente faça com que a gente enxergue que a gente está passando de todos os limites, com o mundo, com o universo, com o próximo, né? Eu sou muito assim, às vezes as pessoas até me criticam, fica assim, comunista de iPhone, prega igualdade, mas eu nunca fiz, eu sempre faço, gente, eu não faço voto de pobreza, eu gosto do que é bom, gosto de viver bem, mas eu realmente não acredito que eu possa viver 100% bem tendo a pessoa morrendo de fome do meu lado, tendo alguém passando necessidade do outro. Eu acho que nós temos que melhor distribuir a renda do nosso país. E assim, e quando eu digo isso, eu não faço isso sem cortar na minha própria carne, porque eu sou uma pessoa que eu tento ajudar quem está do meu lado, dentro do possível, as pessoas próximas de mim, entidades, etc. Enfim, dentro das minhas possibilidades financeiras. Eu sou servidora pública, eu até brinco com os meus alunos que quando você entra no serviço público, você fecha duas portas, a da pobreza e a da riqueza. Você nunca vai ser pobre, mas você nunca vai ser rico, né? Você vai ser servidora pública, vai servir o público. É uma missão, é algo que eu amo, que eu faço com assim. Mas eu acho que a gente tem que puxar um pouco para dentro da gente e ver que o nosso mundo está muito doido. Eu falo isso sem medo de ser falsa, moralista, nada, porque eu sei que eu sou uma pessoa que eu me comovo com a dor do próximo, que eu tento mudar o mundo, que eu tento plantar uma sementinha para as próximas gerações, seja com os conselhos que eu dou aos meus filhos, com os exemplos, com tudo que eu tento passar para as pessoas que me rodeiam. Eu não sou perfeita, sou cheia de defeitos, cheia. Eu até costumo, assim, um propósito que eu tenho, nesse ano eu tive, né? No final do ano passado, eu tive um propósito de mostrar para os outros os meus defeitos. Porque eu recebia muitas mensagens dizendo assim, você é perfeita, você é isso. E assim, eu dizia, meu Deus, eu posso às vezes estar até deprimindo, sem querer uma pessoa do outro lado da tela. E eu sou rodeada de defeitos. Tenho muitos problemas assim, na minha vida, não tenho problemas com os meus filhos, tenho problemas no meu casamento, no meu trabalho, mas a gente vai tentando equacionar e tentando fazer a nossa parte, tentando viver um dia de cada vez, né? Tentando transformar o mundo à nossa volta, já que a gente não pode transformar o mundo de uma maneira geral. Então, eu acho que a gente vai voltar também de uma maneira diferente. Agora sim, para pior ou para melhor. Isso vai depender de cada um, das reflexões e do que a gente se propõe a fazer nesse período. E o que só... eu acredito realmente que quem não aprender com um negócio desse
Eu Não aprende acredito mais, que não. meu Não filho não aprende mais, aprende não. mais, não, porque eu acho que é uma situação que eu até brinco, é uma montanha russa, né, de emoção, assim. De É. uma hora a gente aflora o medo, ao mesmo tempo depois a gente para repensar alguns detalhes, algumas coisas simples também que a gente não entendia, passou a enxergar. E realmente aquela história, né? Não tá fácil. Gente, não tá fácil. Você pode ser influenciador, você pode ser o que for, não tá fácil para ninguém. E realmente lidar com isso agora é uma coisa muito, muito nova, né? Mas a gente realmente tem que parar para pensar de lidar da mesma forma. E a gente também tá tendo muito exemplo de pessoas que estão É. sabendo, assim, lidar e estão dando exemplo, né? Sabe qual foi uma lição que esse período me deu no dia do meu aniversário? É um dia antes do seu? A falta que faz um abraço, o valor de um abraço. Uma coisa que a gente, às vezes, nem dá tanto Verdade. valor. Assim, um abraço. Gente, eu tô louca para dar um abraço nas minhas amigas. E se as minhas amigas vieram para cá, fizeram surpresas, eu chorava, porque eu queria abraçar e eu não podia. Então, assim, é uma coisa que esse período Verdade. tem me mostrado. E a gente vai sair disso, Edith, infelizmente, ainda nessa vibe. Quando a gente for liberado do isolamento, a gente não vai poder sair abraçando as pessoas. A gente não vai poder sair pegando. O brasileiro tem muito isso, do toque. Eu me lembro que quando eu fui morar, quando eu era. E a gente estava muito acostumado com isso, a gente nunca parou nem, talvez, para entender o valor, né? Porque era tão comum, Eu tão. costumo dizer, quando eu era jovem, há muitos anos atrás, que eu fui fazer intercâmbio, as pessoas morriam de rir. Que eu fui morar nos Estados Unidos, as pessoas do meu colégio, meus pais americanos, morriam de rir, porque eu pegava muito e abraçava muito. E o americano, ele é mais reservado. Acaba que eu acabei quebrando o gelo com as minhas amigas. No final, elas mesmas chegavam e me abraçavam. Mas no início, elas ficavam assim, ó, assustadas, como se eu estivesse invadindo um campo de A força que tinha nelas. privacidade, né? E eu, brasileira, né? Eu já sou pegajosa. Aí eu abraçava, beijava, pegava e elas ficavam assim. Infelizmente, a gente vai ter que voltar para a vida real, né? Sem essas demonstrações. Nós vamos ter que nos reeducar em vários sentidos, inclusive na maneira que a gente lida emocionalmente com tudo. E eu acho que está sendo um processo, né? Eu acho que não existe ninguém que entendeu assim na primeira semana e já está sabendo lidar. Eu acho que está todo mundo aprendendo aos poucos, uns mais demorados. Como eu falei, né? Essa questão também de, sei lá, uma semana os sentimentos estão bem mais assim fortes, outra semana a gente está já sabendo lidar melhor. Nem E a precisa gente de vai uma semana, tentando, né? não, ó. Nem precisa de uma semana. Essa semana eu dei uma Um dia. surtada. Exatamente. Eu acordei, fui pra academia, fiz tudo, tava super animada. Passei a tarde chorando na cama, prostrada. Aí o meu marido, Não é meu Deus, isso a pessoa era mais animada de manhã e agora tá completamente. Eu falei, mas a gente tá vivendo uma montanha-russa emocional. A gente está vivendo uma montanha-russa emocional. São é muitas questões. exatamente isso. Isso é novidade. Exatamente, isso é novidade. A questão das escolas que eles estão discutindo aí. Quando eu falo dos descontos Sim, das escolas, gente, ó, eu sou professora universitária. E aí eu quero até dar um depoimento na condição de professora universitária. Tem sido muito difícil para mim lidar com as novas tecnologias. Os meus alunos têm sido extremamente parceiros. A gente faz reunião no Meet. Agora, sim, também tem coisas boas. Por exemplo, domingo eu dei uma aula extra para eles. E para não tira dúvidas da prova, a gente passou a matéria. Foi um momento que eu não teria possibilidade de dar em aula presencial. E com essa introdução de algumas novas tecnologias, isso foi possível. Então, assim, para o ensino universitário, é claro que ele é diferenciado do ensino de escolas mesmo, né? Escola de nível fundamental, médio e infantil. Porque o aluno universitário ele tem uma maturidade maior, ele tem uma questão de autorresponsabilidade mais trabalhada, uma maturidade pela própria idade que a gente não pode exigir de outros alunos, né? Pela condição de idade, de várias condições. O que acontece? Mas para a gente está sendo um desafio também eu fazer prova em EAD, uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, né? É elaborar uma prova para ela ser feita. Então, assim, tem sido um desafio, tem me dado muito mais trabalho. Eu tenho passado muito mais horas preparando aula, preparando prova, do que antes eu preparava em aulas presenciais. Então, assim, tudo é uma novidade. Mas eu acho que com boa vontade a gente consegue superar. O problema da questão das escolas, que eu acho que é o principal, que tem que ser levado em consideração, é aquela questão da repartição dos danos. Todo mundo está sofrendo danos. As escolas também estão, de maneira nenhuma. Eu acho que as instituições de ensino não estão sofrendo danos. Elas estão com inadimplência imensa.
né? Muitos pais perderam o emprego, outros estão passando por situação financeira difícil. Mas nessa questão de você ter a teoria da imprevisão, da onerosidade excessiva, que são teorias previstas no Código Civil, na questão consumerista tem que haver uma distribuição de danos. O consumidor não pode arcar com o dano sozinho. Isso tem que ser distribuído. Entendi. Estão perguntando muito também, principalmente a Naya aqui, que eu sei que está com muita dúvida em relação a isso. Quem tem, sei lá, uma viagem, sei lá, tá tudo pago e era exatamente durante a quarentena. Como proceder? Vai poder receber de volta esse valor? Ou, enfim, como é que juridicamente a pessoa resolveria essa questão de uma viagem que estava já paga? Eu tinha várias viagens, né, durante a quarentena. Eu acho que você comentou também uma vez nos seus stories que você iria viajar, né? O meu marido até estava brincando ontem, dizendo assim: ai, meu Deus, se tem um prejuízo que eu não vou ter nessa quarentena das viagens, porque tudo cancelado, eu economizei tanto dinheiro. Aí eu disse: ah, tá certo. Eu disse: mas economizou dinheiro, mas vai perder momentos com a sua família, com a sua esposa. Eu até brinco, né? Tenho que também puxar pro meu lado. Mas, enfim, eu não tive dificuldade. Assim, logo no início, bem no início da quarentena, eu ia viajar para Foz do Iguaçu para passar o feriado de 19 de março lá, com os meus filhos, com o meu marido. E aí eu já estava com viagem marcada também para no feriado de Tiradentes. Eu ia para Chapada Diamantina, na Bahia, e todos eu consegui cancelar. Eu consegui cancelar sem nenhum custo. Nem passagem aérea, nem até mesmo a da Chapada de Foz do Iguaçu era sem cancelamento grátis, o hotel. Mas eu entrei em contato com o Booking entrou em contato com eles e eles dispensaram o pagamento de multa, se puseram no meu lugar. Foi bem no início, mas mesmo assim eles já foram conscientes. Aí eu até falei: vocês querem que eu cancele ou que fique em aberto para eu remarcar? Porque, assim, tava aquela campanha na época, Essas né? são as duas únicas opções, Robertinha. Não tem a opção do reembolso. Não, Assim, por reembolso. exemplo. Pois eu não tinha pago ainda, na verdade. Eu tinha feito no Booking a Entendi. reserva e aí eu iria pagar no estabelecimento. Mas aí eu perguntei: vocês querem que saia que seja acreditado no meu cartão e depois eu remarque? Porque é uma viagem que eu vou querer fazer e graças a Deus eu não tô agora precisando desse dinheiro, assim, que eu fiquei com pena também dos hotéis, assim eu tento me colocar sempre no lugar do outro. Os empresários, essa parte do turismo, ela foi muito abalada por isso, né? Então, assim, não dá pra gente também olhar só: eu quero meu dinheiro. Claro que tem pessoas que estão com aquele dinheirinho contado e não podem abrir mão. Eu preciso do reembolso. Eu preciso. Já que eu não vou viajar, eu preciso do reembolso. Mas, assim, como naquele momento não era o meu caso, eu até falei aqui na época nos stories que pode até ser que lá na frente eu venha muito a precisar. Eu até me coloquei à disposição, mas eles disseram que não, que preferiam cancelar sem pagamento de nada e que eu receberia, não seria cobrado nada do meu cartão. E eles cancelaram. A mesma coisa, a TAM cancelou minha passagem, me reembolsou a de Salvador e a de que eu ia para Salvador, né? Eu ia para Chapada via Salvador e também a do Rio Grande, a de Foz do Iguaçu, que eu ia para Foz. Aí o que acontece? Mas eu tenho outra pendente ainda. Em julho, eu estava com viagem marcada para o dia 26 de junho, final de junho. E eu só voltaria no dia 15 de julho. Então, eu ia passar quase 20 dias viajando com minha família. E aí, a TAP disse que vai me dar o crédito do valor para eu comprar depois, num prazo que eles vão me dar a passagem. Entendi. Eu espero que não seja até o final do ano. Mas claro que tudo isso pode ser discutido judicialmente. Porque o que eu ouvi dizer da TAP é que era só até o final do ano que eu ia poder usar esse crédito. Só que assim, eu não sei até como é que vai estar a situação até o final do ano. Eu não sei nem se eu vou ter coragem. Como que a pessoa vai pensar ainda? Eu acho que. Exatamente. Eu pelo menos, eu falei, né? Eu tô brincando. Gente, viagem tão cedo, pelo amor de Deus. E aí o que eu quero trabalhar e pagar as contas. Exatamente. O que eu quero. Para quem é leigo, tudo, já pode anotar e depois dar uma lidinha e tentar construir soluções, que é o artigo 317, que fala da teoria da imprevisão, e o 478 a 480, são 3 artigos, que trata da onerosidade excessiva. Quando há uma situação excepcional que altera sobremaneira a situação fática do contrato, e quando eu digo excepcional, é uma medida que ninguém poderia prever, por algo que ninguém poderia prever, como é o caso de uma pandemia.
Uma pandemia é uma situação extraordinária e excepcional, que ninguém poderia prever. Sim. Você pode fazer o quê? A readequação do contrato para adequá-lo à situação atual. Então, fiquem ligados nessa dica, artigo 317 e 478 a 480. Algumas dessas demandas podem ser, inclusive, se você não conseguir... Sempre eu prego pelo consenso. Tente resolver administrativamente, com diálogo, conversando, tentando construir uma solução. Se isso não for possível, aí você pode procurar, inclusive, na maioria das demandas, os juizados especiais, porque tem um limite do valor da causa, mas você pode procurar. Os juizados especiais. Que o povo chama juizados de pequenas causas, né? Que são os juizados especiais. Ótimo. Queria mandar um beijo para Maiara, que tá falando que faz até hoje o quadro do Ianzinho também. Muito bom. Amanhã, a partir de amanhã, a gente vai voltar o quadro de disciplina. Que mais, gente, que vocês estão em dúvida? O pessoal tava pedindo para salvar a live. Com certeza a gente vai deixar salvo, porque foram muitas perguntas e muitas dúvidas aqui respondidas da melhor forma possível, mais clara possível para uma pessoa que é muito competente. Que mais aqui que vocês querem saber? Deixa eu ver aqui se teve alguma. Já tá com 50 minutos, né? Daqui a pouquinho ela cai. Vamos ver se tem alguma. 1 hora. Deixa eu ver aqui. Vamos aproveitar, porque com 1 hora, né? Eu deixei logo para remarcar. Tenho dúvida se vou pagar multa para remarcar a passagem. O ideal é que você não pague. Você tem que negociar para não pagar. Por quê? Porque a remarcação se deu por um fato extraordinário que estava alheio à sua vontade. Não foi você que motivou. Foi a questão do fechamento das fronteiras, da diminuição da malha viária e aérea, etc. Eu não sei se sua viagem era de avião, era terrestre, mas assim, qualquer que seja o caso, houve fechamento de fronteiras e diminuição do fluxo, tanto aéreo quanto terrestre. Então, assim, é algo que se deu em razão da pandemia, alheio à sua vontade. Então, não é para cobrar multa, nada. A Aline está perguntando como entrar com pedido de desconto para quem tem um filho autista na escola. Você tem, assim, o ideal é que a escola desse de bom grado, esse né? direcionamento. Mas se não, eu acho que dessa semana deve estar saindo a sanção do governador, né? Porque, como eu disse, ela não foi sancionada, até onde eu saiba, né? Pelo menos até eu entrar nessa live, ela não tinha sido. Porque, como eu digo, a política e o que a gente fala agora pode ser que 5 minutos depois mude. Mas e é bom até afirmar isso, né? Porque a live dura 4 horas. Toda hora Exatamente. Informação nova, toda hora muda alguma coisa. Então, realmente. Assim, o ideal... Não, olha, Robertinha, você não existe. O ideal é que, assim que a lei for sancionada, você faça um requerimento por escrito, gente. É uma coisa que eu costumo dizer. A gente, com estabelecimentos públicos e privados, a gente conversa pelo papel, para que a gente tenha prova. Mande um e-mail para a escola falando da lei, falando do seu filho. Se não houver já um atestado médico, um laudo que diga que ele tem esse transtorno de espectro autista, você junta e requer o desconto. Porque é um direito seu. Ótimo. Ótimo. Robertinha, a gente vai ter que encerrar, porque vai dar 1 hora de live, gente. Mas eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por todo o seu conhecimento, por todas essas perguntas respondidas, por toda boa vontade. A gente vê que você tem prazer, você tem amor no que você faz. E a sua forma de comunicar é incrível. Muito obrigada. Eu queria agradecer a participação de vocês também. E vou aproveitar, para quem não segue a Roberta, vão lá seguir a Roberta. Ela sempre está passando conteúdos interessantíssimos. E, inclusive, todo mundo fala dessa parte da culinária, que ela também arrasa. Então, não deixem de seguir. E aproveitando que ela sempre está disponível, assim, com boa vontade de ajudar e de responder, vão lá também conversar com ela. Enfim, eu tô sem palavras. Muito obrigada. Você respondeu cada pergunta aqui. Era algo que eu queria saber, mas eu tô vendo que a gente compartilhou. Foi todo mundo tirando a dúvida junto, assim. Eu que agradeço, Edith. Eu que agradeço a oportunidade. Assim, te parabenizar por ter tido essa ideia. Obrigada, eu digo assim, não é à toa. Eu te sigo há muito tempo. Te conheci faz uns 3 anos, né? E eu já lhe admirava e lhe admiro ainda mais hoje. Por todo, eu sempre falo que você é uma pessoa muito batalhadora, você é uma pessoa que... Você é diferente. Amém.
Você é diferente. Você falou da minha maneira de comunicar. Você tem uma maneira de comunicar sem igual. Você é uma pessoa empática, que pensa no seu público, né? Tanto é que assim que saiu, você viu que tinha muita gente com dúvida, foi logo me procurar. Roberta, dá para... Tem muita gente com dúvida, eu queria esclarecer para os meus É, seguidores. Então, assim, isso aí demais. Então, eu queria te parabenizar, queria agradecer a todo mundo que participou e agradecer a você. Você fala da questão do conteúdo, mas eu acho assim, cada um de nós compartilha o que sabe. E você sabe tanta coisa, eu aprendo tanto com você também. Então, assim, a gente vai se ajudando, né? muito obrigada. A gente vai se ajudando e vai todo mundo se ajudando também. Muito Exatamente. obrigada, brigadíssima. Foi um Obrigada, prazer. gente. Beijo, boa noite, fiquem com Deus, vai passar. E é Amém. isso. Muito obrigada, Robertinha. Um Obrigada, beijo. gente. Beijo, amor. Tchau.